Capítulo 6. Partida da minha segunda viagem de Sevilha, na Espanha, para a América. No ano do Senhor de 1549, no quarto dia depois da Páscoa, partimos de Sanlúcar. Como, porém, o vento fosse contrário, velejamos para Lisboa e de lá, somente, com um bom vento, para as Ilhas Canárias. Em frente à ilha de Palma, ancoramos e fizemos provisão de algum vinho para a viagem. Os pilotos combinaram encontrar-se na costa, a 28 graus de latitude sul, caso viéssemos a separar-nos durante a viagem. De Palma, seguimos para Cabo Verde, que está situado na Terra dos Negros. Lá, por um triz, íamos naufragando. Tomamos então nossa rota para o Novo Mundo, mas o vento era-nos adverso, apartando-nos do rumo muitas vezes para o lado da terra da Guiné, onde igualmente habitam pretos. Por fim, chegamos à ilha de São Tomé, pertencente ao rei de Portugal, rica em açúcar, porém insalubre. Em São Tomé moram portugueses. Eles têm muitos escravos negros. Tomamos água fresca e velejamos para adiante. Durante uma tempestade, perdemos de vista, à noite, os outros 2 navios e estávamos agora sós. Os ventos se mantinham muito desfavoráveis. Eles sopram naqueles mares quase sempre do sul, quando o sol está ao norte da linha equatorial, e, ao contrário, vem do norte, quando o sol está ao sul do Equador. Como eles durante 5 meses sopram fortemente numa direção, afastaram-nos 4 meses da nossa rota certa. Somente em setembro sopraram eles do norte. Então pudemos tomar o rumo sul-sudoeste para a América. Capítulo 7. Como alcançamos a terra da América a 28 graus de latitude, não tendo podido, entretanto, encontrar o porto que nos havia sido indicado, e como rebentou na costa uma grande tempestade. Certo dia, em 18 de novembro, tomou o piloto a latitude. Encontrávamos a 28 graus. Então procuramos a terra, na direção do oeste, e avistamos também a costa, a 24 do mesmo mês. Havia 6 meses que estávamos sobre o mar e tínhamos passado muitas vezes grandes perigos. Quando nos aproximávamos da terra, não pudemos encontrar o porto e os indícios que nos havia designado o primeiro piloto da esquadra. Não devíamos também arriscar a entrada em um porto desconhecido, e por isso velejamos ao longo da costa. Levantou-se então um forte vento, e como receássemos perecer nos recifes, amarramos juntos tonéis vazios. Pusemos pólvora dentro, tampamos os batoques e atamos nossas armas em cima. Se tivéssemos tido um naufrágio e alguns escapassem com vida, encontrariam então suas armas em terra, pois as ondas lançariam os tonéis à praia. Cruzamos contra o vento e esperávamos assim apartar-nos da terra, mas de nada isto serviu. O vento impeliu-nos sobre os recifes, que estavam ocultos a 4 braçadas de profundidade, e grandes vagas nos empurraram contra a costa. Pensávamos que íamos todos perecer. Então permitiu Deus, quando já estávamos perto dos recifes, que um dos nossos companheiros descobrisse um porto. Entramos nele e aí vimos um pequeno navio. Fugiu-nos à frente e escondeu-se atrás de uma ilha, de modo que o perdemos de vista e não pudemos determinar que navio era. Não o seguimos, porém, e ancoramos. Agradecemos então a Deus por ter nos ajudado na desgraça. Descansamos e fizemos secar nossas vestes. Quando lançamos ferro, seriam mais ou menos 2 horas da tarde. Pelo escurecer veio uma grande canoa cheia de selvagens ao nosso navio. Queriam falar-nos, mas nenhum de nós podia entender bem a sua língua. Demo-lhes algumas facas e anzóis, e eles se retiraram. Durante a noite aproximou-se de novo uma canoa repleta de homens, dentre os quais estavam 2 portugueses, que nos perguntaram de onde vínhamos. Como lhes dissemos que vínhamos da Espanha, foram de opinião que deveríamos ter um piloto hábil para assim termos chegado ao porto, pois que, sendo-lhes este bem conhecido, não lograriam, entretanto, alcançar a barra durante semelhante tempestade. Então lhes narramos exatamente como nós, em meio do vento e das vagas, quase naufragamos. Como não tínhamos mais esperança, certos de que pereceríamos, como então de repente divisamos a entrada, e como Deus, de imprevisto, nos ajudou e nos salvou do naufrágio. Não sabíamos também onde estávamos. Ouvindo isto, admiraram-se muito eles, e agradeceram a Deus. O porto no qual nos achávamos chamava-se Superagui e devia ficar a cerca de 18 milhas distante da ilha de São Vicente, que pertencia ao rei de Portugal. Lá moravam eles, e a gente que nós tínhamos visto com o pequeno navio fugira porque nos haviam tomado por franceses. Perguntamos-lhes então a que distância ficava a ilha de Santa Catarina, para a qual queríamos velejar.
Responderam que poderia ficar a umas 30 milhas ao sul. Lá morava uma tribo de índios que se chamavam Carijós. Devíamos nos acautelar bem deles. Porém, os selvagens da região de Superagui, onde nos achávamos, os tupiniquins, eram amigos, e deles nada tínhamos que recear. Por fim, perguntamos a que latitude ficava Santa Catarina, e sua informação, a 28 graus, estava certa. Deram-nos ainda indicações de como poderíamos reconhecer a terra.